Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho apresentar para vocês o terceiro livro da série Cicatrizes, da autora Sabrina Lucas. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. Então, venho apresentar para vocês o terceiro livro dessa série, que com certeza vocês já começaram a ler e vocês já viram que é maravilhosa. Apresenta então Aprisionado Coração, que contém 242 páginas. Cara, você lê assim, hein? Pelo amor de Deus, é muito curta essa história. Aqui então eu trago para vocês finalmente a história do nosso Arthur. Ai, gente do céu, o Arthur ele é fundamental no primeiro livro, que foi Quebrantado o Coração. Ele foi fundamental assim no segundo livro, que foi, né, Amargurado o Coração. E agora a gente vai entrar na história dele. O nosso Arthur, ele também é um homem ali dos seus 30 e poucos anos. Ele é um homem que assumiu a responsabilidade da família após a morte do seu pai. Ao contrário dos outros dois, que teve, assim, uma família onde a relação dos pais não era muito boa, o nosso Arthur, ele nasceu, cresceu em uma família onde os pais se amavam, onde se respeitavam, um ambiente cheio de amor. Porém, o seu irmão Antônio já não era lá tudo aquilo. Então, ele e seu irmão, eles tinham ali uma rivalidade. Ele e seu irmão acabaram se desentendendo várias vezes, até que seu irmão veio a falecer. E o pior, gente, que existe um segredo no qual Arthur nem sonha. O Arthur ele é amargurado por uma mulher que ele amou, mas uma mulher que decidiu abrir mão dele. Uma mulher que na verdade não o amava, que tentou, mas não conseguiu amá-lo. Então ele sofre por esse amor, ele sofre pela história que ele vivenciou. O que ele não imagina é que tem algo por trás dessa história. Tem algo que aconteceu com essa mulher que ele amava, algo que essa mulher fez. Só que então, ele vivendo essa vida de coração partido, ele vivendo essa vida de que eu não conseguirei amar nenhuma outra mulher, então ele vai levar na sua vida com muito trabalho. Ele é aquele tipo de homem, gente, que ele é assim. Ele acolhe os amigos, ele faz de tudo pelos amigos, ele vai fazer muito nessa série para poder ajudar todos os seus amigos, ele faz muito pelos seus funcionários, ele é muito humano, por mais que ele tenha passado por momentos difíceis na vida dele. Ele conhece a Bettina, que a Bettina ela acaba sendo a salvadora da Ingrid. Ela que ajudou a Ingrid no segundo livro, no momento que ela ficou sozinha, ficou grávida, então ela foi o apoio dela e elas são muito amigas. Automaticamente ela veio para o meio do grupo, ela também conhece a Melissa e elas se dão super bem. Então ele conhece a Bettina porque a Bettina ela acaba sendo a coreógrafa de uma cantora. Então ela tá no camarim terminando de se arrumar e daí o Arthur entra. O Arthur entra para poder conversar com a cantora, o Arthur entra para poder ver como é que tá, porque afinal de contas o local do show é um local que ele é dono. E assim ele se depara com a nossa Bettina dançando e ele fica assim encantado com aquela mulher. Claro que ele vai investir, claro que ele quer aquela mulher na cama dele, por mais que ele sente alguma coisa a mais. E eles vão viver assim muitas coisas calientes, eles vão viver muitos assim momentos assim de tirar o fôlego e as coisas ficam mais intensas a partir do momento que a nossa Bettina ela aceita continuar sendo a coreógrafa dessa cantora e eles acabam indo para Las Vegas. Lembrando que essa cantora é muito amiga do Arthur, então por isso que não tem como a nossa Bettina fugir dele, né? E sabe aquela história, o que acontece em Vegas fica em Vegas? Sim, gente, é isso que vai acontecer. Pelo menos é o que eles esperam. Porque a nossa Bettina, ela acaba se rendendo ao nosso Arthur ali, porque ele diz, vamos fazer o seguinte, você vai ficar por um tempo aqui, então vamos viver o que nós temos que viver. Sem pensar no amanhã, sem compromisso, sem nada. E como assim eles se deram muito bem na cama e estão se dando bem fora, então ela decide, vamos embora, gente, vou me jogar. Porque ela sempre foi uma menina muito certinha, ela foi aquela menina que ela nasceu numa família onde predomina o filho homem, ela acabou não seguindo os passos que seu pai queria e dessa forma ele acabou virando a cara para ela. Então ela teve ali um apoio da sua avó, que foi quem cuidou dela, que foi quem ajudou ela a realizar os seus sonhos, mas ela sente falta desse pai.
desse pai que ela não consegue nem chegar perto. Então, assim, ela falou, vou viver esse momento. E assim, eles têm momentos muito intensos e o nosso Arthur, ele vai percebendo que ele tá sentindo algo mais, ele começa já a pensar como é que ele vai convencer que o que eles têm ali não vai ficar só em Vegas, que ele quer além daquilo. Só que o passado dele volta. O passado dele vem à tona. E é aquela situação, gente, aí eu fico louca da vida com isso, né? Eu fico louca da vida. Quando acontece alguma coisa, você tá num relacionamento, acontece alguma coisa que abala as estruturas, por que a gente não consegue sentar e conversar com a outra parte? Não, por que a gente acha que a melhor coisa a fazer é a gente resolver primeiro, é a gente proteger essa pessoa? Será que a gente não percebe que quanto mais a gente prorrogar, quanto mais a gente esconder, quanto mais a gente tentar proteger a outra parte, pior vai ser quando ela descobrir, pior vai ser quando ela enxergar a realidade? E isso foi o que aconteceu, porque a nossa Betina, ela acabou sabendo da vida dele, ela acabou caindo na armadilha, vou dizer, dar esse spoiler para vocês, da mãe dele, porque a mãe dele, por conta desse erro do passado, a mãe dele acreditava que ela conseguiria consertar fazendo o que ela fez agora. E o que ela conseguiu foi fazer com que ele ficasse mais magoado, fazer com que ele sofresse muito mais, deixando ela mais arrasada ainda. Porque ali ela percebeu que ele realmente amava essa mulher. Que essa mulher ele ama de verdade. Que a do passado ele não amava. A do passado ele gostava, ele acreditava amar, mas não era amor. E dessa forma, gente, quando a nossa Betina descobre, nossa, gente, ela fica muito arrasada. Ela vai embora sem olhar para trás. Então, realmente, nesse primeiro momento, o que começou em Vegas, o que aconteceu em Vegas, ficou em Vegas, porque ele acabou ficando. E ali, nesse momento, ele percebeu, quando você ama muito uma pessoa, você tem que deixar que ela vá, porque depois você tem que reconquistá-la. E assim, eles passaram um tempo separado, no qual ela sofrendo aqui no Brasil e ele sofrendo lá em Las Vegas. E lá ele começou a fazer planos, ele começou a criar ali situações para poder mostrar a Betina que ele agiu daquela forma para protegê-la, mas que ele a ama, que ele quer que ela fique na vida dele para sempre. Não somente como um caso, não somente como algo casual, mas algo como a cumplicidade, como companheirismo, algo como homem e mulher. E nada melhor do que se tornar a esposa dele. E é nisso que ele vai jogar, é nisso que ele vai se esforçar. E é com essa finalidade que ele vai planejar algo tão maravilhoso que a Betina jamais esquecerá na sua vida. Será fácil? Claro que não, porque assim que ele chega no Brasil, que ele vai conversar com ela, que ele vai tentar explicar, que ele vai mostrar a ela realmente o que tem dentro do seu coração e realmente quem é aquele Arthur, óbvio que ela não vai facilitar. Por mais que a vontade dela é correr para os braços dele, por mais que a vontade dela é beijar aquela boca, sentir novamente o gosto dele, sentir novamente os braços dele em volta dela. Mas mesmo assim, gente, o orgulho fala mais alto, porque quando a gente é orgulhosa, sai de baixo, né? A gente quer ferir a outra parte. E é isso que ela faz. Ela vai fazer de tudo para poder dificultar a vida dele. E dessa forma, gente, essa história vai terminar maravilhosamente linda, como as outras duas. Essa história, de certa forma, eu costumo dizer que toda história que a gente lê, ela traz um aprendizado pra gente. Ela traz algo... Nossa, tem uma raiva disso. Opa, foi. Que ela traz alguma coisa pra gente pensar e essa não será diferente. Então, a história do Arthur com a Betina, ai, gente, foi uma história envolvente. Foi uma história, assim, muito caliente. Foi uma história de superação, foi uma história de segredos que foram revelados, que ajudaram com que esse coração que estava aprisionado se abrisse e se permitisse amar novamente. Então, eu vou deixar vocês com o terceiro livro, dizendo a gente não percam essa série por nada desse mundo. Muito obrigada pela sua companhia, fiquem com Deus e até a próxima.